chip da beleza não existe. Eu brinco que o único chip é o chip do celular. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, porque aqui a minha, sua verdade pode. E hoje tenho a honra de convidar uma médica e a honra também de chamá-la de irmã. Seja muito bem-vinda, doutora Juliana Leite. Muito obrigada. É um prazer participar desse canal maravilhoso. Porque aqui a verdade pode. E hoje a verdade é sobre hormônios. Vou até me arrumar aqui. Eu quero perguntar uma coisa polêmica. Chip da beleza. Chip da beleza existe? Na verdade, não. Infelizmente, é um termo, né, que foi imposto pela população, que são os pellets, né, que a gente fala, que são os implantes hormonais. E como ele tem um formato como se fosse um comprimidinho, e aí ele é implantado no subcutâneo, e aí as pessoas deram esse termo chip. Mas na verdade são pellets, são implantes. Em questão a beleza, chip da beleza, por que foi popularizado como beleza? Dá beleza pra gente? Outra questão também, que quando as pessoas utilizavam a gestrinona, que é um dos hormônios, ela tende a melhorar a densidade muscular, ela tende a melhorar o edema, a celulite, aqueles pacientes que têm lipedema, que é super discutido hoje também, teve essa melhora, e aí colocaram esse termo como chip da beleza, mas infelizmente não é para todos. E que tem todos os efeitos colaterais, assim como qualquer outro hormônio. Mas principalmente por terem vulgarizado essa questão da gestrinona, colocaram como esse termo chip da beleza. Então, o que a gestrinona faz no corpo da mulher? Ela tende a melhorar essa questão da densidade muscular, tende a melhorar essa questão do lipedema, da celulite, e aí faz a mulher ficar mais bonita. Mas é aquilo que eu falo, não é para todos. E quais são os fatores que a mulher pode identificar que pode se colocar uma gestrinona, pode se colocar um implante? Pois, exato. Aí tem as questões das doenças, né? Que a gestrinona tende a melhorar, como o lipedema, que é essa questão da gordura, principalmente em membros inferiores, que faz aquelas questões de relevo, tem vários graus. A questão de endometriose severa, pacientes que sofrem, né, a gente fala que é aquela cólica, dismenorreia, né? Pacientes com perfil que a gente fala que é do lipedema em si, que tem uma questão estrogênica muito predominante, ela tende a melhorar porque ela reduz esses níveis estrogênicos. Então, não é um exame específico, um laboratorial específico que a pessoa tem que fazer, mas tem muito essa questão sintomática. E, infelizmente, não é para todos. As pessoas vão se beneficiar nas doenças em si, mas não é para todos. Eu não posso chegar numa menina, por exemplo. Exatamente, eu não posso chegar numa menina, nas mulheres, por exemplo, uma menina com 20 anos, com um quadro, com umas características de acne ou queda de cabelo. Se eu coloco uma gestrinona, eu pioro muito esse quadro. Assim como as pessoas que não têm esses efeitos colaterais e não têm uma indicação, ela tende a fazer acne, tende a fazer queda de cabelo, que a gente fala que é o padrão androgênico. Ela eleva demais outros níveis, principalmente dos níveis de testosterona. Então, a pessoa que coloca uma gestrinona, ela tem que estar muito bem acompanhada, muito bem assistida por um médico e muito bem indicada, porque senão ela vai ter esses efeitos colaterais. Outro efeito colateral, não só em relação à gestrinona, mas nos implantes no geral, quando você faz de forma não de reposição, a gente fala que é uma forma anabólica, ou seja, você está dando um hormônio para uma paciente que não tem necessidade de fazer uso. Então, ela vai fazer o quê? Um anabolismo, que é aumentar a densidade muscular. Então, ela tende a ter além desses efeitos colaterais que eu citei, ela tende a ter aumento clitoriano, então tende a ter aumento de pelos. E isso não é legal, acaba que não fica uma questão estética, né? Não fica o vulgarmente dizendo, o chip da beleza em si. Então, as pessoas estão confundindo a reposição hormonal
Ou, né, os implantes que é para uma cura. Reposição, exato. Para ir para a parte estética, que é nesse caso as pessoas acham Que é anabolismo, que a gente fala. Testosterona para poder criar massa muscular. Exatamente. E isso é super perigoso. Justamente Sim, exato, porque não tem uma indicação direta. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, tem que ter a indicação como forma de reposição. E como, por exemplo, meu público também maior, ele é a gente fala que são os 40 mais, que são as mulheres onde tem um quadro de perimenopausa ou um quadro menopausal, que tende a ter muito mais necessidade do que uma menina de 20 anos, por exemplo. Tá vendo? A verdade do hormônio, dos hormônios e a verdade do implante, que não é chip da beleza, porque chip da beleza não existe. Eu brinco que o único chip é o chip do celular. E em questão dessa reposição hormonal da mulher perimenopausa. Perimenopausa, que é uma... Que antecede a menopausa, isso. Português meio cholo, pré-menopausa. Pré-menopausa. Tem muita questão das pessoas falando que... Eu tenho amigas que morrem de medo de colocar falando que tem câncer, já ouvi falar de câncer aqui, câncer ocular. Isso é verdade? Qual que é esses fatores que... Em forma de reposição, não. Tem estudos hoje mostrando até o efeito de proteção. Então, eu sempre falo assim, a reposição hormonal, ela não vai te causar câncer. Mas as pessoas ficam preocupadas com essas questões hormônio e relacionamento a câncer, mas não se preocupam com a obesidade, o sedentarismo e coloca a culpa em relação ao hormônio direto. Mas começou a ter fama em relação Porque nos anos 90, em média, tinha questão, os 80, tinha questão da reposição hormonal com o estrogênio, que é a base da reposição hormonal na mulher. Então, o implante começou desde... Já é velho? Não, o implante é super antigo, muito antigo. Sabia disso. E aí, a gente tem no Brasil um médico que é ele que desenvolveu, que a gente fala que são os tubetes, que é o Elcimar Coutinho, e ele desenvolveu da classe Delmeco aqueles implantes que são não absorvíveis. Ou seja, você todo ano tem que remover e trocar por um novo. É o único brasileiro. E ele tem milhões de estudos com relação a esses implantes. E tem os implantes que são absorvíveis, que normalmente a gente coloca. E tem uma durabilidade menor do que esses tubetes, por exemplo, que são os Elastics. Então é muito melhor o absorvível. É mais cômodo o absorvível por questões de não ter que ficar manipulando a área. E aí faz muita fibrose. É mais por essa questão, mas normalmente a questão tem os dois. da fama do câncer... Também tem aquela questão de que a gente está falando de 20, 30 anos atrás, que a medicina também não estava tão evoluída como hoje. Exatamente. Que aquele hormônio bioidêntico. A questão dos estudos, as pessoas estão procurando muito mais a reposição hormonal. Não tinha tanto antes como hoje em dia tem. Então, as pessoas estão se cuidando mais e estão tentando prevenir muito mais de terem todos esses sintomas que são bem chatos em relação às mulheres na perimenopausa, por exemplo. E as mulheres da perimenopausa que vão te procurar, porque elas já estão sentindo, porque tem os sintomas da perimenopausa, né? Tem. Pode ser tratado com o implante. Exatamente, com a reposição. E é uma coisa muito importante que as mulheres na perimenopausa, pelos efeitos que ela começa a ter, desde a alteração do sono, ela começa a ter uma irritabilidade, uma intolerância muito maior, o cabelo começa a ficar mais fino, alteração da pele, sente a pele mais seca, libido, muito importante. E normalmente, quando ela tem esses quadros, às vezes a mulher não entende o que está acontecendo. E aí procura às vezes um psiquiatra, e aí a base dela é o hormônio. E aí vai usando medicações ansiolíticas. E vice-versa, né? Às vezes a pessoa procura a base hormonal, sendo que é psicóloga. Exatamente. E tem aquela questão do calor que a mulher tem, que é um padrão de calor muito diferente do dia a dia. A gente brinca que é um calor que inicia no seio e ele sobe, mas também do nada ele desaparece. No seio, o calor. Aquele calor que faz uma sudorese, a pessoa sua, vai até o pescoço, depois de alguns minutos passa e começa a ter frio. Então, essa oscilação de temperatura na mulher em perimenopausa também é muito angustiante.
A mulher, normalmente, quando tem esse quadro de fogachos, que é o que a gente chama, ela tende a ter muito mais à noite, durante o sono. Então, por isso que ela começa a ter essa alteração do sono, da irregularidade do sono. E a gente fala, mulher sem ter o sono adequado é um neurônio perdido. Da mesma forma... Ouvir um dragão de manhã. Da mesma forma, quando a mulher está na perimenopausa, ela tende a ir perdendo densidade muscular. Então, a importância da reposição hormonal é para você ter uma saúde muscular, uma saúde óssea e uma saúde neurológica muito importante para ao longo do tempo que vai a saúde importante. No geral. E no caso dos hormônios, ela afeta diretamente o nosso estado emocional, assim como o emocional também afeta os hormônios? Ou tô errado? Totalmente. Mulher que tende a ter essa questão de sintomas de deficiência hormonal, eu falo que normalmente a mulher ela tem que engloba tudo, né? Então, a mulher que tende a procurar por uma reposição hormonal, a gente não só avalia esses critérios sintomáticos, mas a gente precisa também avaliar os fatores externos da mulher. Mulher hoje, ela é multifuncional. Ela é mãe, trabalha fora, tem as responsabilidades que a gente brinca, que é o marido e filho são todos iguais. Então, a responsabilidade, né? Que o filho que dá mais trabalho é o filho da minha sogra. Exato. Então, assim, ela é multifuncional. Então, ela tem as responsabilidades dela. E aí, engloba essa questão de libido. A mulher, quando vai procurar, ela vai procurar direto. Preciso de uma testosterona, porque minha libido está muito ruim. Mas não é essa a questão. A questão é como é que está o seu ambiente externo. Como é que está o seu ambiente do trabalho, o seu ambiente em casa, tudo isso vai influenciar. E não só o hormônio em si. Quando vai fazer um check-up, os hormônios estão tudo bem, o que tá ruim é o emocional e o falta de libido, ou enfim. Exato. E assim, a gente tem uma coisa muito importante, o laboratorial da mulher, os exames da mulher, é uma base que a gente tem para iniciar uma reposição hormonal, mas não é o critério que a gente vai usar que ela precise ou não. Os sintomas dela é muito mais importante do que qualquer outro exame laboratorial. Claro, a gente vai avaliar uma paciente, por exemplo, que nem a gente abordou em relação a câncer. Uma paciente que está com uma mamografia, com um quadro sugestivo de câncer, claro, a gente pede para fazer aquela avaliação que a gente fala que a medicina hoje ela é muito mais integrativa. Ela aborda todas as outras áreas. Então, se eu pego uma paciente com uma mamografia alterada, e eu preciso da avaliação do colega, então eu vou encaminhar ela para o masto, para o ginecologista, para fazer uma avaliação. E aí, sim, a gente indicar corretamente a reposição hormonal. Pacientes com quadro ativo ou em acompanhamento de câncer, ele tem que ser reavaliado a reposição. Então, quando é a questão de você perguntar se o paciente com câncer ou dá câncer, não, a gente tem que ter essa avaliação que tem que englobar tudo. E o foco da mulher de ter câncer por conta de hormônios, o foco é no peito ou pode ser em outras... Não é por conta do hormônio. Não falo disso. Eu falo assim, quando a mulher tem uma... É que você falou da mamografia, tem um quadro... Se ela tem um quadro que sugere não pode... O câncer, por exemplo, de útero... Ela pode... Tem que examinar tudo ou... Não, você tem que examinar, tá? Mas avaliar esses exames... É o que eu falei, em relação à mamografia, se tem um quadro sugestivo, você pede a avaliação do colega, daí provavelmente ela tende a fazer uma biópsia, e aí a gente avalia num quadro geral. Mas isso não é o que eu estou falando. Normalmente, se não é um quadro de câncer, ela não tem a contraindicação absoluta por conta disso. E você falou uma coisa importante, que as pessoas focam muito nos hormônios. O hormônio dá câncer... Mas eu quero até falar uma coisinha meio polêmica, que as pessoas, hoje em dia, elas estão começando a aplaudir a obesidade como se não fosse doença. Exato. E isso é um absurdo. Aceitar o corpo é uma coisa, ser saudável é outra. Então, eu queria te fazer uma pergunta bem específica até. A pessoa que é obesa,
ou tá acima do peso, ela necessariamente ela tá não saudável? Ela não tá saudável, acima do peso. Normal, quadro de obesidade é doença. E ela tem um código para isso, que é o CID, que a gente chama de doença. Não quer dizer que os exames dela, quando vierem, ela está saudável. Não, porque obesidade, ela faz um processo inflamatório. Você imagina que os adipócitos, que são as células de gordura, elas estão em grande escala ali no seu corpo. Então, a questão do lipedema, por exemplo, é uma questão que faz processo inflamatório e faz alteração metabólica, faz alteração hormonal. Então, a questão em relação à obesidade e câncer, elas estão muito mais ligadas, com mais afinidade. É o padrão hoje, globalmente, a obesidade é uma das doenças que mais levam a pessoa a ter câncer. Então, as pessoas ficam muito preocupadas em relação a uma reposição hormonal, mas não ficam tão preocupadas com relação a uma obesidade, por exemplo. Assim como mulheres com abaixo do peso também têm problemas hormonais. Anorexia tem transtorno hormonal, com certeza. Então, os extremos, eles vão te levar a alterações hormonais, alterações metabólicas. Eu fiz até uma pesquisa que as mulheres com potencial de gordura baixo, elas param de menstruar. Param. Normalmente, abaixo de 9% de gordura, Isso a pessoa não é saudável. tende. Não. Da mesma forma, o extremo dela. A obesidade não é saudável. Mas e aquelas mulheres que fazem fisiculturismo? Elas não têm... Mas aí é um estilo de vida que a pessoa escolheu. Então, assim, não quer dizer que ela não esteja saudável. Aquele momento para ela, que é a baixa percentual de gordura, com elevação de massa muscular, ela tende a ter, ela escolheu como uma profissão. Uhum. E isso lá na frente, ela pode ter os riscos que ela vai acabar consequências. Com a consequência. Em relação à mulher que está acima do peso, ela também tem problemas no fatos menstruais? Ela menstrua? Sim, ela pode fazer irregularidades. A gente vê a síndrome do ovário policístico, por exemplo. É uma questão que faz muita alteração metabólica. A pessoa tende a ter adipócitos, que são em células de gordura, muito mais elevado. E aí por quê? Tem muita afinidade com outros hormônios. Não só a questão dos hormônios que a gente está discutindo, que é da reposição, mas alterações hormônios como insulina, que são muito importantes, que são metabolizados pelo nosso sistema metabólico. Então, a paciente que tem síndrome do ovário policístico, ela tende a acumular mais gordura, principalmente a região abdominal. Então, ela faz esse quadro. Por isso que um dos tratamentos também é não ser sedentária, não ter essa questão de... Eu falo e é muito importante você ter a sua pirâmide muito bem estabelecida, que é a atividade física, que é o seu sono, que é a alimentação. Porque se você não tiver essa pirâmide muito bem estabelecida, infelizmente você começa a ter outros sinais, sintomas. Mas aqui a verdade problemas. eu vou falar a verdade, eu tenho certeza que você vai se identificar comigo. Eu não sou sedentária, mas porém sou também. É muito importante. Eu tenho... É meio que fácil falar, olha, vamos treinar, quando às vezes a gente está tão a cabeça, o emocional também. E para curar o emocional tem que ter as inas, né? A endorfina, serotonina. Serotonina, aham. Serotonina. É. Eu falo serotonina, não sei porquê. Serotonina. E tem os zonas também, as zonas, que é a gestrinona, testosterona. Mas é uma questão muito importante, que é aquilo que eu falo. A mulher, ela tem essa questão externa. Então, você fala assim, eu preciso do hormônio para eu poder acordar melhor, mais disposta. Mas o que está acontecendo que está te deixando com o seu sono irregular? Às vezes é uma questão muito mais emocional que precisa ser avaliado, e a atividade física está aí para isso. Ela libera todas essas inas que você quer. Mas aí e ela melhora essa questão mental da mulher. É o momento dela, é o momento da mulher e no homem no geral. Você precisa ter atividade física para o seu mental estar bem. Então, é o básico. A atividade física é o básico. E estimula os hormônios, sem ter que colocar
esses hormônios. E também melhora o sono. Tudo isso eu sei, porque eu tenho uma médica em casa, gente. Mas você pergunta pra mim, você pergunta se eu faço. Não faço às vezes. Faço às vezes. Tem que assim. puxar muito a orelha. E porque assim, eu falo que vocês vão se identificar, porque é fácil falar assim, nossa, eu tenho que fazer. Mas como é que você vai acordar de manhã com a cabeça assim, o cortisol não deu, né? Porque noites mal dormidas, a gente vai ter Você na verdade, vai virando um ciclo vicioso. Então, assim, você não dorme bem, consequentemente, você vai acordar muito mais indisposta. Consequentemente, a oscilação do seu cortisol vai ser muito abrupta. Então, você tende a ter mais fome. E aí, tendendo a ter mais fome, você começa a engordar. E, normalmente, quando você tende a ter mais fome nesses quadros de irregularidade do sono, você tende a comer coisas mais açucaradas ou carboidratos no geral. Essa é a questão. Aí vai virando um ciclo vicioso. E aí, esse ciclo vicioso, você só vai perceber isso quando você já está num estágio onde você não se reconhece esteticamente. Que vai criando outras doenças também, né? Vai piorar. Eu tenho endometriose. Estou sendo curada. Então, assim, conforme o meu estilo de vida, eu dormir mal, acordar mal, me alimentar mal, só piora os quadros de ovário policístico, né? Endometriose, a base do tratamento, principalmente dessas duas doenças, é a alimentação e a atividade física. Não, e a base também, se o emocional não tá bom, não. O hormônio tá ruim, a sua vida tá ruim. Por isso que a gente tem que tratar realmente essa questão emocional para depois a gente realmente avaliar. Tem a necessidade? Às vezes pode ser que sim, mas tem que ser muito rigorosa essa avaliação para não... Eu até brinco, mas é uma coisa séria. Uma mulher, por exemplo, que cuida da casa, trabalha fora, não tem tempo para nada... Qual que é? A gente vai ter que acordar 3 horas da manhã para fazer uma caminhadinha, para fazer uma corridinha e se agilizar ali no meio... Eu sempre, hoje a gente vê muita gente com o problema da tela, celular. Uns 15 minutinhos que você tá na tela, você pode estar correndo. Então, assim, se você pegar o celular hoje, ele tem a quantidade de horas que você fica com ele. E o tempo que você fica no celular... Você pode muito bem ter um tempo para você fazer a sua atividade física. Isso é uma dieta para mim, tá? Eu sempre falo, não, mas eu não tenho tempo. Eu acordo 5 da manhã e vou dormir 8 horas da noite. Tudo bem. Nesse 8 horas, de 8 a 8h40, não teria esse tempo? Você precisa ali de meia horinha, 40 minutos. Isso é muito importante. O tempo de tela tem que ser reduzido para você conseguir se cuidar. E eu fiz umas pesquisas que tem muita gente até no horário de almoço. Pessoas que trabalham no escritório. Muita. Tem um horário de almoço, ele tem uma horinha. E elas pegam aqueles 20 minutinhos, 25 minutinhos, vão para academia, fazem a sua corridinha, mas isso é uma questão que eu também falo... Que eu falo assim, você tem quanto tempo de almoço? 1 hora. Quanto tempo você come? 10 minutos. No máximo. Então, assim, se você consegue colocar uma atividade física no seu horário de almoço, você vai sobrar ali os seus outros 10 minutinhos e é onde você vai comer. Sim. Pós-atividade física. É super importante. Então, assim, a gente não pode achar que o hormônio, ele vai ser a cura de tudo. Não, ele vai te ajudar realmente, mas tem que ser muito bem indicado, porque não adianta se esses fatores não estiverem bem ajustados. Agora, voltando para essa parte das pessoas colocando hormônios sem precisar. Eu tenho amigas, e as amigas estão assistindo e elas sabem o que eu estou falando. Elas são... praticamente, não sei se posso usar esse termo, viciadas em testosterona. Elas toda hora estão colocando implantes, que uma até chegou em você e teve que se curar inteira, porque de tanto excesso que teve, ficou até com o corpo masculinizado, né? A gente fala androgenizar, né? Que a mulher ela vai perdendo a circunferência, a cintura, vai ficando mais quadrada. Então, a mulher, a gente fala que é o corpo violão, né? A cinturinha,
um pouquinho Corpo- do corpo quadril, feminino, né? exato. E aí ela vai perdendo, ela vai ficando mais larga em cima, com a cintura mais quadrada e o quadril mais estreito. Isso é um quadro que a gente fala que acabou Eu entrei nesse ponto da androgenizando. testosterona porque eu vejo tantas pessoas falando assim, eu vou colocar testosterona, vou malhar, Eu até fui uma dessas pessoas falando assim, eu vou colocar testosterona porque, todo mundo fica agitado para malhar. E é verdade, no meu caso, eu pude colocar ali um implante com testosterona, gestrinona, até porque eu tenho endometriose. Então, né, no meu caso, Uhum, bem estudado, uhum. eu pude colocar. Mas tem casos que eu vejo hoje que a medicina ela tá ficando tão escassa em relação à cura e em si os médicos não estão vendo as pessoas mais como paciente, Não, em si como clientes. é. E isso é um absurdo, porque literalmente o caso dessa nossa amiga que foi no seu consultório, viu que estava completamente deformada, não só Hum, interno como externo. E por que as pessoas vão tão atrás da testosterona? Não só da testosterona, mas foi como a gente abrangeu no início. A gestrinona como o chip da beleza. E aí, infelizmente, a gente tem colegas que acabam indicando como se fosse o tratamento para tudo. E aí elas vão ter esses efeitos colaterais. E às vezes esses efeitos colaterais são muito mais difíceis de você reorganizar, voltar ao que você tinha antes, porque você vai ter marcas. E com relação à questão da gestrinona, que é o que a gente está abrangendo, ela é para doenças. Ela não é para doenças e, assim, pacientes que têm esses quadros que eu citei. Então, assim, você vai melhorar a questão estética. Eu brinco muito no consultório que para você ter esse implante ou você fazer essa reposição ou o uso da gestrinona, você tem que merecer. Porque se nada adianta eu colocar essa gestrinona e você não fizer uma atividade física. Por quê? Ela tende a fazer um edema inicialmente, reter um pouco mais de líquido. E você precisa estar fazendo atividade física, porque você vai melhorar essa questão. E a questão do uso errado, do uso sem a necessidade da testosterona, por exemplo, estão fazendo as mulheres ficarem muito mais masculinizadas. Então, não estão usando como forma de reposição. Você percebe que as mulheres hoje, ela não tem esse padrão de violão, de corpo em violão. Elas têm um padrão de corpo androgênico, ou seja, elas estão usando muito mais do que deveriam. Que é aquele quadro que eu falei, é quadro de anabolismo. Eu estou colocando testosterona a mais nela para ela ter mais musculatura, então acabar androgenizando. E não é o caso, né? Coisas que, assim, mulheres realmente, a gente não tem um corpo por conta. O homem tem mais testosterona que mulher, né? Obviamente, eu tô falando besteira. Sim, mas não quer dizer que testosterona é masculina. Sim. É, exatamente. E no caso, aí você vê mulheres com o corpo masculinizado por conta de excesso, posso falar Exato. excesso de testosterona? Anabolismo, excesso. E isso sim, o excesso como qualquer outra coisa faz mal. Faz. Assim como eu vi também, uma outra amiga chegou no seu consultório que colocaram gestrinona, coisa que ela não precisava, ficou tudo coisado pode engordar ali. 10 quilos se deixar Ela em ficou- um mês. E a pessoa não E não se alimenta sabe. saudável, não sabe por que está engordando. A gestrinona também, então, quando não necessita, a pessoa engorda, então. Exatamente. Os extremos, né, do uso da testosterona, ela tende a dar problemas, desde uma testosterona baixa, isso a gente fala dos homens, principalmente, testosterona mais baixa ou testosterona extremamente alta, porque ela aumenta o risco cardiovascular nos dois extremos. Então, a gente precisa deixar a pessoa saudável em formas de reposição para ela melhorar esse quadro, não entrar na base de dados que são principalmente do risco cardiovascular. Então, por isso que é super importante os médicos enxergarem Pacientes, não clientes. não Exatamente. clientes. Tem uma diferença gritante. Assim, eu fico até assustada. Os médicos até usando as redes sociais, indicando coisas como se fosse uma receita de bolo. Isso não existe. Como se fosse para todo mundo. E, infelizmente, tem até clínicas hoje que você não precisa nem passar com o médico.
onde você só pode ir lá e eles estão colocando implante. Então, assim, E o efeito colateral da banalizaram, inclusive no ano passado, entraram de novo com relação à gestrinona, porque infelizmente ainda é uma alta procura que a gente tem, mas porque, infelizmente, os colegas banalizaram o uso da gestrinona. E assim como os outros hormônios. Então, o fato de banalizarem essa questão hormonal, que é muito importante tanto para homem quanto para mulher, os pacientes começaram a ficar com medo. É isso que eu ia falar agora. Então, assim, o mau uso, né? O médico, eu tenho vontade de até usar palavrinhas feias, que estão usando a medicina como se fosse, né? Não estão usando como cura, né? Para a saúde, assim como se fosse um fast food, né? Tipo, eu quero um número 1, por exemplo, e é isso, é como se fosse para todos, mas não é. Uma receita. Exato. Aí, então, banalizam o uso hormonal. Todo mundo pode, deu certo para você, vou colocar a mesma coisa para ela, sendo que isso é completamente errado, né? Exato, Não existe exato. padrão, uma receita que vai colocar Não, hormônios. não. Eu preciso de uma coisa, a outra precisa de outra. Cada um vai responder de um jeito. Vou dar um exemplo. Você que tem endometriose, eu pego outro paciente que tem endometriose e eu achar que a mesma dose de gestrinona é para você, é para ela, às vezes ela pode ter muito mais efeitos colaterais do que você. Então, é muita questão de realmente você ter o paciente com você, acompanhar direitinho, porque não adianta eu só colocar, use essa medicação e daqui 1 ano você volta. Não existe. Eu preciso ter de perto. A gente está falando de hormônio. E o hormônio, a mulher, ela oscila o mês inteiro com essas questões hormonais. E aí é o que eu falo, a mesma dosagem, tem a mesma base de doença. Às vezes a dosagem que é para ela não é a mesma para você. Então é isso que não é receita de bolo. Se for colocar para todo mundo, não vai dar certo, não vai dar tratamento, não é tratamento. Não é tratamento, é Exato. Cliente, não é paciente, é cliente. E o bom entrar nessa, eu sei que a gente está muito na questão hormonal, mas eu queria dar só fazer uma polêmicazinha aqui sobre, você até brincou que eu tô vendo uma galera mais magra. Eu falei, gente, mas o que essa pessoa tá... Aí você até brincou e falou assim, gente, agora é a era do Ozempic com Vyvanse. Vyvanse que fala no Brasil, né? Vyvanse. É uma era disso. E isso afeta diretamente o hormonal? O que você tem a dizer sobre Ozempic e essa galera que tá, tipo, numa magreza, que, né, tá ingerindo Ozempic como se fosse... Mas a gente já teve... Ainda. São gerações, né? Da mesma forma que está tendo a geração do Ozempic, já teve a geração do Fempreporex, Sibutramina. Então, são coisas que as pessoas, elas estão muito imediatistas, elas precisam de resultado rápido. Então, elas não vão procurar a saúde. Claro, tem as suas exceções, mas as pessoas, elas estão querendo resultados logo. Então, não adianta você chegar e procurar, eu vou viajar daqui 1 mês. Eu vou comprar Ozempic, vou usar Vyvanse. É claro, essas medicações, elas têm o efeito colateral que é te dar saciedade. O fato de você ter saciedade, você vai emagrecer. Então, assim como qualquer dieta restritiva, vou comer 500 calorias no dia, você vai emagrecer igual. A diferença é que eles normalmente querem essa questão imediata e não conseguem controlar o mental, que eu não preciso comer essa grande quantidade. Então, deixa eu tomar uma medicação que daí eu vou conseguir controlar. Mas aí, com a peneira. Tampar o sol, porque depois que ela parar de tomar, ela vai querer comer a parede se deixar. Exatamente. Porque tem o efeito rebote. Tudo tem efeito rebote. O efeito colateral do Vyvanse, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho realmente TDAH, fui diagnosticada tem uns 15 anos, e nem eu tomo. Precisava tomar, mas não tomo. Por causa dos efeitos colaterais, eu não acho que ainda não surgiu ainda um remédio que... Posso estar falando muita besteira, desculpa médicos, mas falando no meu caso. Eu não gosto de tomar, eu fico mais agitada do que o normal, concentro, mas eu fico mais agitada. E esse é um dos efeitos colaterais que tem o Vyvanse, né? A pessoa fica agitada, ela fica um pouco mais nervosa. Ela mexe com o sistema noradrenérgico, né? Então, ela estimula a noradrenalina no paciente. E assim, tem as suas indicações, assim como toda medicação tem sua indicação. Claro, um paciente com uma obesidade, por exemplo, ele tem uma boa ação, por exemplo, o Ozempic. E não tem o porquê eu não
estimular o paciente, mas é isso que eu falo, todos têm que estar muito bem acompanhados, porque se ele para de tomar, ele tem um efeito rebote muito maior, então ele vai sentir muito mais fome. Então, não adianta de nada você usar como imediatismo, sendo que é um tratamento. Mas eles usam Venvance para emagrecimento? Em alguns casos usam, sim, usam. Porque dele inibe o apetite. Exato, ele E inibe. o Ozempic, qual que é qual que é a função do Ozempic agora nessa era de emagrecimento? Nos pacientes obesos, né? Com obesidade. Essa questão de dar a saciedade, por ele aumentar essa questão da saciedade, os pacientes eles tendem a comer menos. E, além disso, os pacientes que têm um quadro de insulina mais alto, que insulina alta é o que dá a fome, normalmente você tende a diminuir essa questão da insulina. Então, é uma medicação extremamente boa, eu adoro, mas tem que ser muito bem indicada. E tem que ser não é uma acompanhada. medicação barata, porque agora, além do Ozempic, está vindo o Mounjaro, que é a mesma, sabe? Então, as pessoas têm que entender que realmente vai fazer um efeito ali, a curto prazo, mas como uma forma de estímulo de tratamento, e alguns pacientes tendem a ter uma boa resposta. Então, não adianta, tem que ser paciente que já está no seu quadro de não tem sobrepeso, está num quadro estético bom e quer, às vezes, utilizar o Ozempic, tem que ser muito bem avaliado, porque essa que você falou, ela já está magra, ela queria emagrecer mais. Por quê? O magro é quanto? Magro saudável também não existe. Também tem aquele magro que você tem uma densidade muscular boa e aquele falso magro, né? Tem um percentual de gordura mais alto, mas uma densidade muscular muito ruim. Externamente tá magra, mas exatamente. Tá aí todo mundo fala, nossa, olha como que ela tá magra. Então, as pessoas apontam muito para a questão, principalmente a rede social hoje. Externa. Então, externa. Mas você nunca sabe se ela tá adequada. Mas não, ela quer usar o Ozempic para emagrecer mais. E o Ozempic, nessa paciente, por exemplo, que é uma falsa magra, às vezes eu pioro, porque ele vai piorar a densidade muscular dela. Então, é uma questão que realmente a gente precisa ser reavaliado. Eu vou querer gravar outro vídeo falando sobre essas doenças psicológicas. Muitas. Que as pessoas acham que estão no físico. Eu vou chamar, é verdade, eu dei uma ideia, eu vou chamar uma psicóloga e você de novo pra gente falar sobre tratar, porque o foco aqui foi mais hormonal e meio que para encerrar agora, você tá vendo como a verdade pode? Questão hormonal, gente, é muito séria. Procure um médico capacitado a entender o que está acontecendo. Procure um médico onde vê você como paciente, não como cliente. Não é isso, doutora Juliana? Exatamente. Não adianta procurar um médico que não entenda os possíveis... Que é o que eu falei, os possíveis efeitos colaterais. A gente não está inerente dos pacientes terem os efeitos colaterais, mas que você saiba depois contorná-los. E não adianta fazer receita de bolo para todos, porque não vai funcionar. Tá vendo? Esse foi mais um vídeo com a doutora Juliana Leite. O Instagram dela é @doutora Juliana Leite. Juliana Leite. Qualquer dúvida sobre hormônios, vai lá. Ela tem um time maravilhoso que trabalha com vocês. Ela também faz telemedicina. A clínica dela fica em Alphaville, em São Paulo. Clínica Taná! E é super importante, gente. Foi mais um vídeo do Verdade Pode, onde a sua, onde a minha verdade pode.